Paz, professor de História Contemporânea 1, e agora eu vou elencar para vocês o terceiro bloco. O terceiro bloco, nós vamos estudar as relações internacionais da segunda metade do século XIX na Europa, destacando a unificação da Itália e da Alemanha. Na sequência, vamos estudar o imperialismo expansionista, a nova partilha global do final do século XIX e início do século XX. O imperialismo e a era das crises. O imperialismo, as rivalidades entre as potências europeias e as causas da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, aspectos sócio, político, econômicos, culturais e suas consequências no contexto histórico do mundo no século XX. O conteúdo do terceiro bloco é um conteúdo muito abrangente, que vai começar com as relações internacionais da Europa, a unificação da Itália e da Alemanha, que ocorrerão no ano de 1870 a Itália e 1871 a Alemanha, e essas reunificações, que já tinham existido antes, no caso da Itália, lá desde o Império Romano, no caso da Alemanha, o Sacro Império Romano-Germânico do Ocidente. Então nós teremos aí o Estado Nacional Alemão, que é chamado também de Segundo Reich, Segundo Império, que vai durar até a Primeira Guerra Mundial. E o sistema que vai ser implantado na Itália vai durar também até a ascensão do fascismo na Itália, com Benito Mussolini entre guerra, entre 1919 e 1939, ou melhor, em 1922, que não será objeto desse estudo, vai ser aí de Contemporânea 2. Ou então, esse estudo desses dois países é muito importante, porque sobretudo a Alemanha, que vai chegar com muita força, vai estabelecer regras para a nova ordem internacional. Vai querer lutar para redividir a economia internacional, o bolo internacional. Então isso aí será, sem dúvida alguma, uma das causas da Primeira Guerra Mundial, que vai ocorrer a partir de 1914. A Alemanha vai realmente criar uma situação de conflito que vai querer redividir a ordem mundial, e isso vai incomodar aqueles que quiserem dominar, porque é o caso da Inglaterra e o caso da França, e da Rússia também. E outro ponto importante desse programa vai ser o imperialismo. O imperialismo, que é um estágio da economia mundial, que diversos países capitalistas ricos disputam a economia mundial em nível de igualdade, quer dizer, os ricos disputam a economia mundial, entre eles mesmos, os poderosos, os países hegemônicos. Então, o imperialismo, quando vai para uma luta, ele sempre luta, às vezes, do ponto de vista diplomático. Como a diplomacia não dá mais certo, eles vão para a continuidade da diplomacia, que é a própria guerra, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra de redivisão, é uma guerra do imperialismo, que foi construído durante dezenas de anos pela própria burguesia europeia. Foram eles que construíram aquela guerra, não é a Alemanha só. Os ingleses queriam manter o que tinha, a França queria manter o que tinha, vim com revanche com a Alemanha, porque com a unificação da Alemanha, a França foi derrotada, e com isso acaba o Império na França, e vem a Terceira República. Então havia um revanchismo francês e uma série de outros conflitos que vocês irão estudar, irão compreender para entender o século XX. A Primeira Guerra Mundial é essencial para compreender o mundo contemporâneo. Então aí o imperialismo, a luta dos países importantes, os países das grandes potências, é que vão realmente definir que mundo nós iríamos viver no século XX. O mundo do século XX começa com crise que gera a Primeira Grande Guerra Mundial. Não podemos esquecer que a Primeira Guerra Mundial tem uma série de aspectos importantíssimos para a humanidade. Foi a última guerra que morreu mais militares do que civis. A partir daí, com as armas de destruição em massa, vai morrer mais civis do que militares. Foi na Primeira Guerra Mundial que se testou também armas químicas, bacteriológicas, se usava aquelas máscaras. Foi na Primeira Guerra Mundial que aconteceu um dos maiores fenômenos da história contemporânea, que foi a ruptura do capitalismo e do socialismo, com a Revolução Russa em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. É o ano que os Estados Unidos vai participar da guerra, Estados Unidos da América do Norte, e a partir daí ele vai ter uma posição mais importante na ordem internacional, e vai ser a guerra que vai definir o futuro da Europa, que vai começar a entrar em declínio, e começa a surgir outras potências importantíssimas, como os Estados Unidos, como o Japão e a própria União Soviética, que vai
duraram de 1917 até 1989. E agora, no momento atual, no pleno século XXI, a gente deve ver consequências disso, que é a disputa da Rússia, que não é mais União Soviética, com os Estados Unidos e com a Europa. Então as coisas continuam ainda, né, na sombra daqueles conflitos existentes lá no início do século XX. Nós estamos no século XXI, vivendo na sombra do século XX, pelo incrível que pareça. Nesse terceiro bloco, nós vamos trabalhar um seminário. Esse seminário será dividido em grupos, nós vamos ter que fazer um resumo, né, uma parte, um sumário, um resumo do que vai ser desenvolvido e vai ter que fazer essa apresentação nos polos. E os temas que nós vamos selecionar, que eu vou passar para vocês, são os seguintes: a unificação italiana, 2, unificação alemã, 3, o imperialismo na Ásia, 4, o imperialismo na África, 5, o imperialismo na América Latina e o último, a Primeira Guerra Mundial. Então você já pode ir pensando, né, na organização desse trabalho, que eu vou fornecer os dados biográficos, as indicações, mas vocês também poderão buscar uma pesquisa de grupo, né? Vocês poderão enriquecer o trabalho com a pesquisa de vocês. Eu vou sinalizar, vou detalhar melhor em breve como será feito esse seminário. Bom, espero que esse pequeno encontro com um tema tão complexo que é a História Contemporânea 1 tenha acendido algumas fagulhas, né, para vocês desenvolverem um excelente trabalho. As experiências que eu já tive aqui são sempre muito boas, né, muito criativas, e eu admiro muito as pessoas que fazem o EAD lutando, né, para conseguir uma graduação de um nível bem interessante, com boa qualidade. É isso que eu quero de vocês. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.